E eu queria meditar na palavra de Deus com os irmãos, lá no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, no capítulo 2. E eu quero falar de um povo que conquistou uma terra, mas que foi conquistado pela terra. Eu acho que tem muito a ver com muitos de vocês que estão vivendo aqui essa experiência. Muitos são imigrantes aqui nesse país, outros estão passeando como eu, mas muitos são imigrantes aqui nesse país. E vieram aqui com um sonho de conquistar um espaço, um lugar, uma terra, um futuro, uma esperança. E com a graça de Deus estão fazendo isso. Mas tomem cuidado para não serem conquistados, não é? E esse é o desafio de Juízes, capítulo 2. A partir do verso 7, a palavra do Senhor diz assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. E eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. E abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. E o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam, e terminavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Quando a gente estuda o livro de Juízes, a gente vai descobrir que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve que enfrentar foi de não conseguir comunicar a paixão espiritual à nova geração que se formou após a conquista da terra. Os filhos e os netos não conheciam mais a Deus. E essa também é uma tragédia que ocorre em várias das gerações que se seguiram aos grandes avivamentos ao longo da história. Você já ouviu falar, por exemplo, do avivamento da Coreia,
das grandes igrejas da Coreia. Hoje, as igrejas da Coreia estão diminuindo de tamanho. Por quê? Porque os filhos e os netos daqueles que levantavam de madrugada, logo depois da Guerra da Coreia, pedindo a bênção de Deus sobre a nação, e sobre eles Deus abençoou, e as grandes empresas que hoje tem a Coreia, nasceram nas reuniões de oração de madrugada, porque Deus abençoou aquele povo. Mas os filhos e os netos se afastaram. E a pergunta é, por que isso aconteceu? A gente vai para a Europa e a gente vai descobrir que muitos de nós, tanto no Brasil quanto aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, foram evangelizados por povos europeus. E avivamentos aconteceram lá, e de repente, passa uma geração, e hoje a gente vive na Europa aquilo que é chamado de pós-cristianismo. A mesma coisa está acontecendo aqui nos Estados Unidos. O pós-cristianismo vem crescendo aqui nos Estados Unidos. E a grande pergunta é, por quê? Por que isso acontece? E o meu objetivo ao olhar para esse texto é tentar compreender as lições que esse texto tem para nos ajudar a comunicar paixão espiritual, viver no poder de Deus, coisa que pode ser sustentável. É interessante que o único avivalista a escrever sobre sustentabilidade do avivamento é Finney. Ele já tinha visto outros avivamentos, ele disse, não, eu não quero ser mais um de um movimento de avivamento que vai passar. Tem que haver um jeito desse avivamento continuar. E ele começa a escrever sobre a sustentabilidade do avivamento. E sabe qual foi a definição dele? Foi a santificação é a sustentabilidade do avivamento. Mas por que essas coisas aconteceram? E logo no versículo 10 a gente tem a primeira razão. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E interessante é que eles conquistaram a terra, mas perderam os seus filhos. E aqui é a primeira lição, cuidado. Talvez você conquiste, e conquiste muito bem a sua terra. A terra que Deus está te dando hoje. Mas tome cuidado para não perder os seus filhos. A primeira lição é que houve uma grande mudança entre quem eles eram e quem eles se tornaram na conquista da terra. No deserto, eles eram um povo nômade. Eles não tinham propriedade. Para viver, eles dependiam exclusivamente da bênção de Deus. No deserto não dava para plantar, não dava para colher. Eles tinham que esperar que pão caísse do céu e o maná vinha pela misericórdia da graça de Deus. Deus estava ensinando uma lição, que quando eles fossem plantar para colher, quando entraram na terra, o maná cessou, porque Deus queria que eles plantassem e colhessem, mas Ele queria que nunca se esquecessem que mesmo quando plantam e colhem, tudo cai do céu. Porque se Deus não derramar a bênção sobre a nossa vida, nós estamos perdidos. Mas eles não entenderam isso. E de repente, eles entram nessa nova terra. E eles imaginam que é a força das mãos dele que pode fazer alguma coisa, e não a graça que continuou caindo do céu. Bom, eles tinham a comunidade de Deus como única referência. Tudo acontecia dentro da casa de Deus. Tudo acontecia dentro do povo de Deus. Tudo acontecia ao redor da tenda de Deus. Deus habitava no meio do seu povo. A referência era o Senhor. E a herança? A única herança era Deus, o Todo-Poderoso. Não tinha mais nada. Até a roupa que eles tinham no corpo durou 40 anos. Mas eles entraram na terra prometida e agora tinham terras, cidades, instrumentos agrícolas, tecnologia conquistada. E eles se tornaram os donos da terra, os senhores do seu mundo. E sabe o que aconteceu?
a fé, que era o centro da vida dessas pessoas, se tornou um acessório da vida dessas pessoas. Até então, tudo era pelo poder de Deus. Agora, o poder de Deus é um acessório. Talvez, em algum momento, quem sabe, em algo que eu não possa. E o Senhor disse assim: não é isso que eu quero. Eu quero ser o tudo na tua vida. Outra mudança que aconteceu foi a família. A família no deserto era o referencial da fé. Sabe como é que uma criança aprendia a respeito de Deus? Era na tenda. E sabe como é que começava isso? Cada dia de manhã, quando Moisés ia para a tenda do encontro, e ali havia um milagre, todos os dias de manhã havia um milagre. A Shekinah, nuvem da glória de Deus, descia sobre a tenda quando Moisés entrava, e todos podiam ver a glória de Deus descendo naquele lugar. E os pais estavam à porta da tenda, e eles caíam com a boca no pó, porque a glória do Senhor estava ali. E eu imagino as crianças e as mulheres por trás, e alguns dos meninos tentando passar por baixo das pernas dos pais, porque menino ninguém segura, não é? E ele estava tentando para botar a cabecinha para fora, porque ele também queria ver a Shekinah, a glória de Deus. E aí então a família comentava sobre o que estava acontecendo. Aquele é o poder de Deus, a nuvem que nos protege, o fogo, o maná. E o referencial da fé acontecia dentro de casa. Mas agora eles conquistaram a terra. E a família mudou de função. Ao invés de ser o referencial da fé, ela se tornou a base militar da defesa das terras e o centro da economia da nação. Agora o nosso papel é conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. Enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservaram parte da geração. Mas estas eram as histórias dos seus pais, dos avós, mas não eram a história deles, porque eles nunca viram o poder de Deus. As histórias da nova geração eram outras. E para a maioria dessas pessoas, Deus não fazia parte dessas histórias. E assim o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas perderam os seus filhos. E quando eu olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Quando eu penso que o alvo da família também mudou. Hoje, como pais, nós estamos tão preocupados em proporcionar a melhor escola, a melhor oportunidade para enfrentar esse mundo competitivo. E nós estamos focando todo o nosso recurso e tempo para capacitar os nossos filhos a conquistar, manter e produzir. Mas quantas vezes os nossos filhos viram o poder de Deus nas nossas vidas? Porque se eles não experimentarem o poder de Deus, não somente a teologia, não somente um versículo bíblico, não somente o costume de ir à igreja, eles não terão experiências com o Deus Todo-Poderoso e vivo. Estava num retiro de adolescentes, e eu era o único pastor naquele dia, naquele retiro, e um grupo de adolescentes tinha aprontado muito naquela noite. E aí então os líderes disseram: pastor, você tem que conversar com esses meninos. Falei: misericórdia, como é que vai ser? E aí então chegaram lá os 3 meninos, e 3 daqueles assim, pinta brava, enrolados, tal, e estavam esperando aquela bronca. E eu olhei para eles e disse assim: alguma vez você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Eles olharam assustados para mim. Como é que é, pastor? Alguma vez você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Ele olhou para mim, um deles mais afoito, e disse assim: pastor, eu nunca vivi isso,
mas eu acho que meus pais também não, porque eu nunca vi isso na minha casa. Eu fiquei entendendo, olha, é isso. Quem nunca experimentou o poder de Deus, vai até as reuniões, mas não para conhecer a glória de Deus, mas para desfrutar do lugar e do momento. Mas quem conhece o poder de Deus, a misericórdia de Deus, as maravilhas do Senhor, a resposta das orações, o poder do Espírito Santo, as coisas sobrenaturais da graça de Deus, ele não consegue deixar de botar a boca no pó, porque Deus é tremendo e vale a pena ser adorado. Meu filho estava crescendo, entrando na adolescência, filho de pastor, viveu dentro da igreja, desde que nasceu a gente estava na igreja. Eu sou pastor há 42 anos, né? 34 lá em Curitiba, 34 anos e meio lá em Curitiba, e mais 8 anos numa outra igreja que pastoreei, 42 anos e meio de pastorado. Meu filho cresceu dentro da igreja, conhecia tudo que você pode imaginar. Mas ele estava chegando à adolescência e de repente eu comecei a ficar preocupado com ele. E disse, o que é que vai ser? Esse menino precisa ter uma experiência. E um dia, na garagem do meu carro, deixei que a minha esposa subisse com minha filha, e eu fiquei lá na garagem e falei, filha, eu vou te contar algumas histórias. E comecei a contar algumas experiências que eu tinha tido com a idade dele, com o poder de Deus, com as revelações do Senhor, com as manifestações do Espírito, das coisas maravilhosas que Deus e só Deus pode fazer. E disse, filho, essas são as minhas histórias. E eu estou as contando para você como nunca contei para quase ninguém, para que você deseje viver as suas histórias. E eu disse para ele, tem um segredo. Se você quer viver essas coisas extraordinárias da graça de Deus, você tem que ter um foco. E o foco é esse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem outro jeito. Sabe, não são os costumes, não são as práticas, não são as festas, não. É a presença do Senhor, é a busca dEle. E Ele se revela, Ele fala. E eu orei por ele, falei, filho, eu estou orando para que Deus te dê coisas extraordinárias para você conhecer. Subi. Ele subiu comigo. E aí começou a acontecer uma coisa estranha. Todas as noites eu via meu filho pegar o violão dele e descer na garagem do prédio, naquele mesmo lugar que a gente tinha conversado. E ali ele ficava horas à noite, cantando e adorando a Deus. E no meio da garagem, Deus se revelou poderosamente sobre a vida dele. Hoje ele é o pastor que me sucede. Mas ele não seria esse pastor que me sucede se ele não tivesse a experiência da garagem. Eu não sei se você está tendo a sua experiência da garagem. Porque se você tiver a sua experiência da garagem, no poder de Deus, nas maravilhas do Senhor, coisas vão acontecer na sua casa. Respostas de Deus, milagres de Deus. E a geração que se segue vai dizer, eu conheço Deus Todo-Poderoso, porque eu vi na minha casa. Eu já vi tantas coisas tremendas de Deus. Eu me lembro uma vez que nós tínhamos terminado toda a comida de casa, toda a mistura, a gente chama de mistura, né? Sabe? Então tinha arroz, feijão, mas não tinha o resto. E aí tinha um peixinho que eu assei. E aí os meus filhos pequenos estavam indo para a escola e eu disse para eles assim, olha, nós vamos agradecer a Deus porque o peixinho é a última mistura. Ele falou, papai, não tem mais nada? Não, não tem mais nada. E como é que vai ser de noite? Eu falei, não sei, nós vamos agradecer a Deus o que temos agora. E aí, meu filho orou, minha filha estava nervosa, ela é mais preocupada, e estava mais nervosa, foram para a escola. Quando eu estava voltando da escola, de levar as crianças para a escola, tinha uma senhora da igreja encostando o carro na porta da minha casa. E ela disse assim, pastor, que bom que o senhor está aqui, me ajude. Eu falei, o que é, minha irmã? Ela começou a abrir o porta-malas do carro, ela tinha cozinhado tanta comida, mas tanta comida,
para colocar no freezer da minha casa, que daria para um mês de tanta comida que tinha. E comecei a descarregar e colocar lá no freezer de casa, e ela com toda alegria, falando, Deus tocou meu coração há 15 dias, e há 15 dias eu estou cozinhando para o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, Deus ouviu a oração antes de eu orar 15 dias. Quando os meus filhos chegaram, eu os levei para o freezer e disse, você lembra que a gente só tinha o peixinho? Ele falou, sim. Olha só, abri assim a porta do freezer, ele olhou e disse, pai, o que é isso? Minha filha, pai, o que é isso? E eu comecei a contar as histórias para ele de como Deus é bom, como a misericórdia dele dura para sempre, como ele responde orações, como milagres são feitos. Queridos, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Senão, nós vamos conquistar a terra, mas seremos conquistados pela terra. O Senhor queria que eles conquistassem a terra. Ele os trouxe lá para que conquistassem a terra, mas que nunca perdessem a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. Toma cuidado, porque é uma grande tentação. Como é que está a manifestação do poder de Deus na sua casa? As pessoas da sua casa estão vendo os milagres de Deus acontecerem? Deus não está com as mãos encolhidas que não possa abençoar. Mas tem que ter uma atitude. Eu fico impressionado, eu gosto de estudar a história dos povos, especialmente da minha cidade. A cidade de Curitiba foi colonizada por vários povos diferentes, e entre eles os poloneses. E o interessante é que os poloneses são muito bem estruturados dentro da comunidade, lá em Curitiba, dentro da cidade. Eles têm várias propriedades, eles têm várias coisas. Mas a história deles é muito linda. Eles saíram por causa da perseguição religiosa russa. E eles vieram para o Brasil na esperança de poder ter liberdade religiosa. E quando chegaram lá, eles eram católicos romanos. Quando chegaram lá, descobriram que podiam ser católicos romanos, mas que não tinham padres que falassem polonês, então eles não tinham igreja. E aí a comunidade se reuniu e disse, o que vamos fazer? E eles fizeram um voto, está lá nos editos dessa comunidade, lá na história deles. O voto é que cada chefe de família seria o sacerdote da sua casa. E que todos os dias ia reunir a sua família para ler a Bíblia e explicar para os seus filhos, porque eles tinham vindo não apenas para conquistar uma terra, mas para poder viver a presença de Deus nas suas vidas com liberdade. A gente tem que aprender com esse povo. O Senhor os trouxe aqui para conquistar essa terra. Ele trouxe você com sonhos, com visão, com bênção. Ele trouxe você, não foi mais ninguém. Mas Ele quer continuar sendo o Senhor que habita na sua casa. Segunda coisa que esse texto me ensina. Pastor, me ensina aí que hora que eu tenho que terminar. Que hora vocês terminam? Fala que ele não vai falar para mim. Não, não faça isso não. Tá. Não fale isso para pregador que você está perdido, viu? Tá. Segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto é que eles construíram uma economia forte, mas perderam os seus valores. Esse foi o segundo problema. Quando o foco deixa de ser a fé, porque a Bíblia ensina, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo é tudo, gente. É tudo. É promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o foco passa, deixa de ser buscar primeiro o reino, e passa a ser a terra a primeira coisa, nós começamos a flexibilizar os nossos valores. Por isso eles foram capazes de construir uma economia forte, mas sem levar em conta as ordens de Deus. Ou melhor, eles flexibilizaram os valores que o Senhor havia lhes dado. Através de um anjo, lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, olha, eu trouxe vocês aqui
para essa terra que havia prometido aos seus pais. E eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra, pelo contrário, derrubem os altares, mas vocês não fizeram o que eu disse, e em vez disso, veja o que fizeram. E aí, Juízes capítulo 1, verso 27 e 28 vai dizer: e a tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Tanak, Dó, Ibelão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas, e quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A ordem do Senhor era: olha, vocês vão agora entrar nessa terra, expulsar todos esses povos, não vão viver junto com eles. Mas surgiu uma ideia econômica maravilhosa. Para que expulsar esse povo daqui? A gente conquista a terra, a gente firma alguns acordos de paz, eles trabalham para a gente como meieiros. Conhece a expressão meieiro? Então você vai lá, você é o dono da terra, você cede a terra para ele trabalhar, metade da produção, sem você fazer nada, é nosso. E aí, a produção seria das famílias israelitas, porque agora eles eram donos da terra. Mas não era isso que o Senhor tinha dito. E aí havia um valor que estava sendo flexibilizado. Vou obedecer a Deus do jeito de Deus, eu vou dar um jeitinho para ficar melhor para mim, segundo os meus olhos. E na verdade, quando a gente flexibiliza os valores de Deus na nossa vida, a gente está sendo infiel. O valor que eles estavam ensinando para os seus filhos era que a economia valia mais do que Deus. Presta atenção nisso. Quem vale mais na sua vida, Deus ou a economia? Eles pensavam que a maneira de administrarem os recursos que eles tinham engendrado era melhor, e que o preço a ser pago pelo valor que era expulsar todos da terra, pelo princípio que Deus tinha determinado, era caro demais. Ia dar muito trabalho. Sabe o que é que me lembra essa história? Me lembra a cura do endemoniado gadareno. Lembra disso? E aí, Jesus expulsa os demônios entram nos porcos. Lembram disso? E os porcos se matam, se precipitam. E o povo da terra olhou e disse: Jesus, vai embora daqui, porque economicamente é horrível você ficar aqui. Nós perdemos toda a nossa produção. Vai embora. Milagre o Senhor faz do outro lado do rio, do outro lado do lago, porque aqui está saindo muito caro o seu milagre. Sabe, queridos, se a gente não acredita que os valores de Deus são a maior bênção para a nossa vida, a gente começa a flexibilizá-los. E quando a gente começa a flexibilizar os valores, a gente está dizendo que outra coisa é mais importante. E o que aconteceu é que a primeira geração conhecia Deus, mas a segunda, não. Por quê? Porque a economia falava mais forte do que Deus. Então eu vou seguir a economia. Sabe, se a minha fé não determina a maneira como eu falo com as pessoas, como eu trato as questões preponderantes da vida, como tomo decisões políticas, econômicas, sociais, comunitárias, então só sobrou o rito, porque a fé não tem mais valor nenhum. De que maneira a sua fé tem determinado as suas decisões na vida? Como é que funciona o seu sim e o seu não? Porque a Bíblia diz que ou é sim ou é não, que passa disso é do quê? Procedência maligna. Como é que estão os seus valores quanto às pessoas que trabalham com você? Como você contabiliza os seus negócios? Que lugares você frequenta? Que tipo de palavras você fala? Como é que está a tua vida sexual? Está diante dos valores de Deus? E a sua agenda?
o seu tempo, o seu dinheiro. Sabe, essas coisas nos revelam quem está em primeiro lugar na nossa vida. Eu aprendi uma lição muito forte com a minha avó sobre negócios e reino. Minha avó era uma feirante, daquelas feiras de São Paulo, feiras de rua de São Paulo. E ela então tinha uma vida muito pesada. Cerca de 3 horas da manhã todos os dias, ela saía, meu avô e ela, com alguns dos meus tios, num caminhãozinho velho, levava a barraquinha dela de feira para o local da feira, montava a barraca, 6 horas da manhã, barraca pronta, ela começava a vender, e aí então ia até 2, 3 horas da tarde, quando chegava de volta em casa. E lá em São Paulo, naquela época, a feira mais lucrativa era a feira de domingo. Meu avô dizia que a feira de domingo valia 3 dias da semana. Mas a minha avó era crente, meu avô não, mas a minha avó era crente. Professora da escola bíblica dominical. E ele começou a brigar com ela, você tem que ir na feira de domingo. Falou, se você quiser, vai, mas eu não vou, porque eu sou servo do Senhor, é dia do Senhor, eu vou para a minha igreja. Disse, como? Não pode, são 3 dias. E aí minha avó, numa ousadia espiritual tremenda, falou para o meu avô, você quer fazer uma prova com meu Deus? Falou, como assim fazer uma prova com teu Deus? Falei assim, olha, essa semana eu vou em todas as feiras até o domingo com você. Na semana seguinte, eu não vou no domingo e você não vai abrir a barraca no domingo, porque é dia do Senhor. E nós vamos fazer o balanço. Qual foi a semana melhor? Meu avô deu risada e disse, já ganhei, acabou, tá bom. E aí a vovó orando, Senhor, está na tua mão. A minha avó tinha uns negócios doidos. Eu me lembro de uma vez que ela estava doente, meu tio chegou para ela, falou assim, olha, mamãe, tem que levar a senhora, não. Ela falou, não, me dá um copo d'água aí. Deu um copo d'água para ele, ela deu o copo d'água e falou, Senhor Jesus, o remédio que eu preciso é o Senhor, eu vou beber esse copo d'água, e o Senhor vai me curar. E tomou a água e ficou curada. Deus fazia coisas tremendas com a minha avó. Era uma mulher de fé. E de repente ela orou assim, naquela semana, todos os dias, caminhão quebrou, não sei o quê, papapá, papapá. Na outra semana tudo correu bem. Fez o balanço e disse, como é que foi? Como é que foi? Tinha dado 2 vezes mais a outra semana que eles não tinham ido no domingo do que a semana anterior. Ela falou assim, meu Deus, é tremendo. Chega. Daquele dia em diante, nunca mais foram. Era a única barraca que não trabalhava no domingo. Todo mundo queria comprar o dia de domingo dela. Eu dizia, esse dia do Senhor. Agora, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sou da geração que aprendeu com a vovó que Deus é mais importante do que o dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? E que eu posso crer nos milagres de Deus. Por isso eu não faço um negócio sem orar, eu não compro um carro, eu não vendo um carro, eu não faço nada sem dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, qual é o teu conselho? Ora, se eu tenho o Deus Todo-Poderoso do universo me falando, por que eu não vou pedir conselhos? E Deus já me livrou de cada situação. E Deus já me abençoou em tantas outras. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se eu começo a flexibilizar os valores, então valor deixou de ser valor e passou a ser moeda de troca. Na tua vida, valor ou é moeda de troca? Para terminar, senão vocês vão me mandar embora e nunca mais vão me deixar voltar. É interessante que quando a gente olha isso, a gente vai descobrir que esse povo teve grandes líderes, mas não foi capaz de gerar líderes novos para a próxima geração. E a próxima lição tem a ver com esses líderes. Homens que pregaram sermões incríveis, como Josué pregou, capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Moisés.
Mas eles não conseguiram gerar, na outra geração, novos líderes assim. Por quê? Porque líderes não são forjados com sermões. Líderes não são forjados em cultos ou reuniões. Líderes são forjados em mentoria. Josué foi forjado na porta da tenda de Moisés. Não tem outro jeito. Um líder é forjado quando uma vida é investida na outra. Eu quero falar isso e aplicar em duas situações. Primeira, seus filhos são os primeiros líderes que precisam ser formados. E sabe o que eles precisam? É de tempo. Sabe o que eles precisam? É de conversa. Sabe o que eles precisam? É que você conte as suas histórias. Sabe o que eles precisam? É que você dê oportunidades para eles viverem com você as histórias deles. Sabe o que eles precisam? É de alguém que os impulsione para cima e para frente, com os valores certos, no lugar certo. Mas uma igreja precisa de líderes. E líderes são forjados quando pessoas estão dispostas a investir na vida de outras pessoas. Eu tenho um amigo que foi minha ovelha, mora no estado do Texas, veio para estudar, montou uma empresa aqui e hoje é muito bem sucedido. Mas quando ele começou a trabalhar aqui, ele se deu mal em muitas coisas, ainda que tivesse uma qualificação profissional excelentíssima. O visto dele foi aquele visto de profissionais que o governo tem interesse em receber. Mas ele não sabia fazer as coisas. E ele era um novo crente, não conhecia muitas coisas. Mas foi na igreja que ele encontrou um americano crente. E aquele homem o adotou, como se fosse um filho. E começou a discipulá-lo. Primeiro na palavra, ensinando a viver valores do reino dentro da família. E depois entrou nos seus negócios. Ele era um homem muito bem sucedido, riquíssimo. E disse: você não sabe trabalhar, eu vou te ensinar a trabalhar. Eu vou te ensinar a fazer negócio. E eu vou fazer uma coisa que eu não fiz para ninguém, vou fazer na sua vida. Pegou $1 milhão e falou: eu vou investir na sua empresa. Mas você vai ter que me aguentar na tua empresa até você me devolver o último centavo, porque eu vou trabalhar com você todo dia. Não vou ser seu sócio, só vou lá para te discipular. Passaram-se meses, aquele menino, aquele homem, aprendeu a viver como homem, como marido, como líder, como empresário. Pagou tudo que devia. E ele me telefona no Brasil e diz: eu quero dar um presente para esse homem. Algo significativo. Me ajuda. Porque esse homem mudou a minha vida. Se eu sou o que sou hoje, é porque esse homem passou pela minha vida. Eu quero dizer para você que se eu sou o que sou hoje, é porque várias pessoas passaram pela minha vida. Eu tinha 12 anos de idade e tinha um jovem chamado Wilson Davidé, pastor presbiteriano. Naquela época ele não era nem pastor. E ele me adotou com 12 anos. Me levava para as praças para pregar. Eu carregava o balde. Primeira vez que eu expulsei um demônio foi do lado dele. Os confrontos espirituais, os milagres, as respostas. Eu aprendi com isso um Davidé. Tinha uma senhora na igreja que a gente chamava de tia Lilian, que cuidava dos adolescentes. Foi bem na época que os meus pais se separaram. E eu estava me sentindo órfão. Ela 4 filhos, marido alcoólatra. Mas ela me acolhia todas as tardes. Tomava café com ela todas as tardes. Como fui abençoado pela tia Lilian.
Quem você está discipulando? Quem você está investindo a tua vida, além dos seus filhos, além dos seus queridos? Porque líderes se formam com vida investida na vida, com sinais e maravilhas de Deus que a gente desfruta juntos em oração, com palavra, conselho, orientação e às vezes lágrimas, de abraçar, chorar e acolher, como a tia Lília fez comigo. Líderes são forjados no afiar um do outro. Eu queria terminar essa mensagem orando por você nessa noite. Eu faço isso sempre lá na minha igreja. Eu vou pedir para o pastor Marcos me dar esse privilégio de fazer isso. Eu queria orar com você, sabe por quê? Porque eu creio que Deus é digno de uma resposta quando Ele fala ao nosso coração. O mínimo que a gente pode fazer é responder. Eu acho que a coisa mais triste que existe não é a gente discordar, é a gente ignorar. Não é verdade? Você já foi ignorado por alguém? Discordar eu não ligo não, mas ignorado é horrível. Mas tem gente que ignora a graça de Deus, o poder de Deus, a revelação do Espírito na sua vida. Talvez hoje o Senhor tenha dito para você: olha, você veio para conquistar, e eu te trouxe aqui para conquistar. Você não está aqui por acaso, nem contra a vontade de Deus. Deus te trouxe aqui para viver essa experiência. Eu não tenho dúvida disso. Mas talvez você ouvindo essa palavra está dizendo assim: o Deus que me trouxe aqui não está mais no primeiro lugar. A vida foi um rolo compressor e eu nem percebi. Mas ele foi ficando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: chega, acorda. Porque eu ainda tenho muito mais para derramar sobre a tua vida. E sabe, a prosperidade que Deus nos dá não é só financeira. Se fosse isso, você não precisava de Deus. Você precisava ser sócio de um... Não, a prosperidade que Deus nos dá é plenitude de vida. A Bíblia fala sobre isso. Que Jesus prometeu era plenitude de vida. Em todas as áreas, a graça de Deus derramando-se. Milagres de Deus acontecendo. Coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer: não, esse cara é maluco. Deixa de pensar que você é maluco. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E hoje talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo para você: está na hora de fazer um acerto. Talvez o Senhor mostrou para você os seus filhos. Está na hora de separar tempo para ter com os seus filhos na presença de Deus. E o mais importante não é o método, é que o poder de Deus se revele na sua fraqueza. Quando eles verem o poder de Deus, ninguém tira isso deles. Tenha certeza disso. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está mostrando alguma coisa para você, e você precisa fazer consertos e acertos, seja você quem for, não importa, porque agora você está na presença de Deus. Eu vou convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos. E a gente pedir: Senhor, derrama graça, restaura, derrama o teu poder, mostra os teus sinais, confirma, Senhor. Lembra daquela oração de Atos 4? Senhor, nós vamos dar-nos coragem para continuar enfrentando tudo isso, mas que os teus sinais, prodígios e milagres confirmem a palavra que estivermos anunciando. É disso que Deus está falando. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai levantando do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você hoje. Quero pedir essa intervenção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E se tem que fazer acertos com o Senhor, coloque-se na presença dele e diz assim: Senhor, é isso que o Senhor falou comigo. Essas coisas aqui é que estão ofuscando. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude. E sabe, necessariamente elas não são más em si mesmas. Elas só tomaram o lugar errado, a posição errada.
E a gente tem que pedir a intervenção de Deus para colocar na ordem certa. E sabe, não é tão fácil, viu? A gente acha que é fácil, não é não. Se a gente não colocar o Senhor em primeiro lugar, fica mais difícil ainda. Então a gente vai dizer, Senhor, eu vou começar assim, primeiro passo. E o próximo o Senhor me ensina. Não planeja tudo não, porque você não vai dar conta. Primeiro passo é o teu tempo, Senhor, comigo. Primeiro passo, marido e mulher, quando vocês vão orar juntos? Você junto com seus filhos, quando é que vão arrebanhar? Para poder pedir graça de Deus. Começa com uma coisa, tá? E depois pede para Deus mostrar a próxima, e a próxima. E Ele vai mostrar não somente nessas coisas, mas em todas as áreas da vida. Todas, todas, todas. Te falo de coração aberto, porque Ele tem feito isso na minha vida. Vamos orar juntos? Então começa você a sua oração na presença de Deus, baixinho aí, só é você e Deus. O que é que te trouxe aqui na frente hoje? Fala para o Senhor. Confessa para o Senhor. O que é que você perdeu no meio da jornada? E diz, eu quero restaurar. Ou quem sabe algo que você nunca experimentou. O poder de Deus. Eu quero experimentar isso na minha vida, Senhor. Pede. E lembra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai querido, aqui está o teu povo, tu os conheces, eu não. Eu sou de longe, Senhor, estou aqui de passagem. Eu não conheço a vida deles, eu não sei nada. Mas tu sabes todas as coisas, como a gente ouviu hoje aqui. Quando eles estavam sendo formados no ventre, o Senhor já conhecia. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, está na tua palavra isso. Tu sabes tudo. Então agora eu quero te pedir, Senhor, ouve a oração desse teu povo e derrama graça. Derrama do poder do teu Espírito, derrama da unção do alto, derrama da tua alegria, derrama da tua vitória, Senhor. Que haja um renovar na alma, na visão, nos olhos, Senhor, que o sentimento do coração agora seja aquecido pelo poder do Espírito. Ó Pai, começa a derramar da tua graça. Ó Senhor, os homens do passado diziam que o coração ficava líquido, ou que ondas de amor passavam e cada um contava a sua história do seu jeito. Pai, permita que eles conheçam a tua história agora na vida deles e que eles tenham o jeito deles de experimentar a tua graça e o teu poder. Renova, Senhor, restaura, Senhor, alegra, Senhor, unge, e que os milagres e as maravilhas os acompanhem, porque eles são servos teus para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aplauda ao Senhor e louve ao Senhor. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre.